A mata se agita. Vai ser cortada, traçada, devastada pelo trem. O comboio marcha veloz. Bicho fumegando, engolindo as terras dos poceiros, os pinheiros, com seus dentes de ferro. A mata se agita. De repente, com os dormentes da estrada, chegam engenheiros, capatazes, trabalhadores, malandros, facínoras, gente difusa e nômade. Espalha-se pelo Planalto. A mata se agita, se descabela, grita. Tudo pertence à companhia! A serraria estrangeira! A turba foge, exasperada, perdida, correndo louca sobre os trilhos do trem. Olá, vocês ainda não me conhecem? O meu nome é Marculino. Estou aqui para contar para vocês uma história que aconteceu no Paraná e Santa Catarina, que marcou a minha infância. Vocês conhecem a Guerra do Contestado? Pois eu morava aqui na região, tinha 11 anos e vi boa parte dessa guerra acontecer. Vou puxar aqui na minha memória os motivos dessa confusão. A Guerra Camponesa do Contestado não foi um conflito armado entre paranaenses e catarinenses. Foi, na verdade, uma reação dos sertanejos contra uma ordem social injusta. O sertanejo abandonado no meio do mato, analfabeto e místico, era explorado de forma desumana pelos coronéis da região. Agora você vai acompanhar a história passo a passo. Nós estamos vivendo um período da história extremamente longo, de quase 400 anos, onde toda essa área contestada já tinha problema de divisa entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Os tratados de Tordesilhas e de Madrid sempre faziam com que a linha de divisa passasse nessa região do Paraná e Santa Catarina, às vezes mais ao leste e às vezes mais a oeste. Por ter um terreno sem divisa, era um terreno sem jurisdição, ou onde a lei era às vezes mais ou menos cumprida. Como sempre, a história esconde e guarda, para as regiões onde a lei não está presente, escondiam-se nela ex-presidiários, ladrões mesmo, assassinos todos, pessoas de toda sorte e índole que viviam se esconder cada vez mais dentro do puro mato que era essa região. E o que era essa região? Era um mato de verdade, um baita de um mato preto, escuro, cheio de índio, cheio de bicho. E nesse lugar ficavam estacionados e moravam como poceiros esses primeiros habitantes da região. Quando, a partir de 1900, há uma troca de monarquia e para a República, na verdade, no final dos anos de 1800, a preocupação constante com a falta de divisas e iminente conflito com a Argentina determina o resgate daquela política anterior de uma proteção e mobilização rápida de tropas e faz com que justamente nessa área se construa uma ferrovia para esse objetivo estratégico da nova república. Mas a questão dos limites não foi a causa principal da revolta do meu povo. A vida econômica da região onde os sertanejos viviam se baseava na criação de gado e na extração da erva mate, uma atividade importante para atender às necessidades locais. A sociedade era regulada pelo coronel. Ele era o chefe político do município, tinha todo o poder econômico e também obtinha vários hectares de terra ilegais. E ainda, para se tornar popular, se apresentava como o pai dos pobres. Aqui na região, sabe-se, por exemplo, que esse coronelismo que existiu no norte, no Brasil inteiro, aqui na região também, o meu avô não era coronel, mas ele era grande fazendeiro, ele era capacho dos governos, paterno, avô paterno. E ele, então, conseguiu muitas terras.
O meu avô materno, este, ao contrário, ele integrava o outro lado, né? O lado dos sertanejos. Então, eles foram, por assim dizer, contrários, adversários, né? Antagonistas no evento, embora não tivessem brigado um com o outro. Em 1911, minha família e muitas outras foram expulsas de suas terras, e isso era ilegal. Os políticos recebiam dinheiro da Brasil Highway e, com isso, convenceram as autoridades paranaenses e catarinenses da legalidade dos atos. No ano de 1911, os sertanejos começaram a ser expulsos de suas terras. Os coronéis também se beneficiavam. Ao saberem da valorização de certa área, compravam as terras a preços baixos dos governos estaduais, expulsavam os poceiros e mais tarde revendiam para a madeireira a preços bem superiores. No primeiro momento, quando a Lumber entra na região, ela não ganha terras, que nem pensam, ela compra terras para a retirada do pinheiro, que era a base de alimentação desse homem primitivo. Tanto para si, o pinhão, durante 6 meses do ano, é a fonte básica de alimentação. Quando a Lumber entra para derrubar o pinheiro, ela pega na ira do caboclo. O segundo é a Estrada de Ferro. Essa ganha as terras e manda os caboclos saírem da região. E daí você é desalojado da terra que você habita. E nós sabemos que isso, contra uma civilização, é um crime, né? Então o caboclo também se revolta. Os sertanejos ou caboclos assim conhecidos eram homens simples, que moravam em casas rústicas e estavam acostumados apenas com a vida no campo. Logo, ficaram incomodados com a movimentação da ferrovia e o desmatamento da região. Com a chegada da ponte, a ponte ferroviária, chegaram também os trilhos na região contestada dos estados do Paraná e Santa Catarina. Com a passagem dos trilhos, foram feitas cessão de terras para a companhia de Farquhar, de 15 quilômetros de cada lado desses trilhos, e com isso foram retirados desta região os sertanejos que ali viviam, tendo posse desse terreno por vários anos. Essa época favoreceu o aparecimento de uma liderança religiosa de caráter messiânico. Diante da crise e insatisfação popular, ganhou força a figura do beato João Maria de Agostini, que trazia consigo, além de religiosidade, um misticismo inconfundível. Conforme aparecia, logo tornava a desaparecer, como se subisse ao céu para confabular com Deus. Deixava cruzes de cedro por onde passava. Após o seu desaparecimento, os sertanejos passaram a acreditar que ele voltaria, e por isso ele foi chamado de São João Maria. Meu pai aguardava ansioso pelo retorno do monge. O santo desceria das nuvens com o exército de São Sebastião, assim reestabeleceria o reino de Deus na terra. Acabaria com a injustiça, a fome e o dinheiro. O segundo monge era um homem de cor clara, baixa estatura, tinha cabelos grisalhos e barba comprida, vestido sempre com um hábito, andava a pé com uma malinha nas costas. Seu nome era João Maria de Jesus. Meu pai costumava falar com brilho nos olhos do padrinho São João Maria. Eu só o conhecia das imagens desbotadas que a mãe tinha na parede da cozinha. Enquanto os sertanejos esperavam a volta do monge desaparecido, surge Miguel Lucena de Boaventura, um ex-soldado paranaense. Ele dizia ser José Maria de Agostini, irmão de São João Maria, sabia ler e escrever, passou a ser alvo de veneração, aumentando assim o número de fiéis. Sabendo que a polícia estava em seu encalço, o monge se retirou para Irani, em território paranaense. A guerra começou por motivos banais. O aumento de fiéis ao monge José Maria e sua presença em terras paranaenses preocupava muitos coronéis e políticos da região, pois eles achavam que por trás do monge existiam planos do governo catarinense para tomar posse das terras do Paraná. O Paraná queria tirar as duas famílias poceiras da fazenda do Irani, porque o Farquhar, quando desviou a Estrada de Ferro, ele vendeu essas terras, ele empenhou no Banco do Brasil, vendendo para um grupo lá de Ribeirão Preto. E esse grupo não queria entrar na fazenda do Irani enquanto tinha essas famílias de poceiros. Esse que era o problema.
Num clima de grande fervor patriótico, a cidade de Curitiba se preparava para expulsar os catarinenses. Para isso, foi designado um destacamento do Regimento de Segurança do Paraná, sob comando do coronel João Gilberto Gomes de Sá Filho. Era um homem célebre por sua bravura. De olho em aumentar a sua popularidade, levou para Irani diversas cordas com as quais deveria trazer os bandidos amarrados. As tropas paranaenses chegaram à União da Vitória no dia 14 de outubro de 1912. No dia 15, partiram para Campos do Irani. No dia 20, ao aproximar-se do lugar onde estava o monge e seus adeptos, o comandante lhe enviou um duro bilhete. Senhor José Maria, deveis comparecer a este acampamento com a maior urgência, a fim de explicar-lhes o motivo da reunião da gente armada em torno de vossa pessoa, alarmando os habitantes dessa zona e infringindo as leis de Estado e da República. Caso não atenderdes a esta intimação que me ditou o cumprimento do dever e o sentimento da humanidade, comunico-vos que dar-vos-ei já franco combate e a todos que forem solidários convosco, em verdadeira guerra de extermínio, a fim de voltar a essa zona do Estado o regime da ordem e da lei. Avisai a todos que vos acompanhem que os considerarei criminosos. No caso de resistência, deveis retirar as mulheres e as crianças que aí estiverem. Após ler as folhas, o monge afirmou que não se apresentaria ao comandante paranaense, pois achava que poderia ser maltratado. Na madrugada do dia 22 de outubro de 1912, o coronel João Gilberto atacou o monge com apenas 74 homens dos 400 que levou. Eram 7 horas da manhã quando uns 200 sertanejos, a pé e a cavalo, armados com facões e armas velhas, atacaram os soldados paranaenses. As tropas paranaenses tiveram 11 mortos e 13 feridos. Os sertanejos perderam mais ou menos 6 combatentes. Todos os corpos foram jogados em uma vala, a chamada Vala dos 21. Os sertanejos tinham esperança na ressurreição do monge e, por isso, o enterraram em uma cova coberta apenas com tábuas. Acontece o combate do Irani, tá? N motivos e tal. Morre lá o monge José Maria e morre o Gualberto, que era o comandante militar. Muito bem, morreram, terminou. O exército interviu, por isso que o exército coloca o Irani no movimento contestado, no entendimento de que ali houve um entreveiro, mas não houve combate nenhum após isso. O exército chegou e os caboclos que eram de Santa Catarina voltaram para Taquarussu e os que eram lá do grupo dos Fabrício e dos Fragosos internaram no mato e acabou a confusão. Em agosto de 1913, a neta de Eusébio Ferreira dos Santos passou a ter visões, nas quais o monge aparecia. Ela tinha apenas 11 anos na época e ficou conhecida como a Virgem Teodora. Imediatamente, a notícia se espalhou pelo sertão, aumentando as romarias e a crença em supostos milagres. Ela foi usada como um instrumento para a reorganização em Taquarussu e a participação dela termina ali. Ela participou do combate até aquele momento em Taquarussu, até quando foram para Taquarussu, quando o avô dela foi para lá. E ela era tida como uma das virgens que ia receber a visagem do monge. O monge não vem, né? E ela é deposta e ela se retira. O tio de Teodora, Manuel, também disse ter encontrado com um monge no meio do mato e recebido a ordem de que os fiéis deveriam se reunir em Taquarussu, o que de fato aconteceu em 1º de dezembro de 1913. Nesse período, como distintivo, os homens passaram a usar uma fita branca no chapéu, rasparam a barba e cortaram o cabelo à escovinha. Passaram a ser chamados pelos adversários de pelados, nome esse que também se referia à pobreza dos sertanejos. Estes chamaram os inimigos de peludos. O governo catarinense organizou um ataque em Taquarussu. O plano era assim: os 200 e poucos homens seriam divididos em 3 colunas, as quais se dirigiam ao reduto. Este primeiro ataque das forças repressoras foi um desastre total. Uma das colunas nem chegou a avistar os sertanejos e bateram em retirada.
As outras 2 colunas também se retiraram após rápidos tiroteios. Durante o tiroteio, o seu Eusébio carregava uma grande imagem de santo e seguia no rumo da força. Acabou ferido por uma bala de metralhadora e morreu. No dia 8 de fevereiro de 1914, ocorreu o segundo ataque. Os canhões lançaram sobre o reduto 175 tiros e as metralhadoras funcionavam a todo vapor. No reduto, casebres iam pelos ares, incêndios se propagavam. Os sertanejos tentaram reagir, mas só tinham facões e foices. Eu me escondi na mata, mas muitas mulheres e crianças se esconderam na igreja. Uma bala de canhão foi lançada, explodindo a igreja e matando a todos. Foi uma tragédia. Ao anoitecer, os sertanejos começaram a abandonar a cidade santa. No dia seguinte, as tropas entraram no reduto. Para retardar o assalto final e dar tempo para a fuga, inteligentemente os sertanejos colocaram cadáveres na frente das trincheiras, dando a impressão de que eram atiradores. O estrago era pavoroso. Vi um grande número de corpos espalhados por todos os cantos. Nem tive coragem de olhar. Fiquei com pena das mulheres, das crianças que nem tinham um pedaço de terra para serem enterradas. Abracei forte a minha mãe. Os militares só tiveram 1 morto e 3 feridos. O ataque em Taquarussu foi o estopim que deflagrou a chama de uma violenta guerra civil. Então o exército ataca Taquarussu, mata uma porção de gente e acredita que com isso ficou vencedor do momento ali. Mas os caboclos tinham saído de lá.